Vamos estar orando agora nisso, né? Fechamos os olhos. Querido Deus, Pai soberano, te damos graças, Deus amado, pelo privilégio, Deus querido, de estarmos, Senhor Deus, na tua casa, te cultuando nessa manhã maravilhosa. Senhor Deus, só tenho a agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio, Pai amado, de estarmos, Senhor Deus, agradecendo, Senhor Deus, por mais um dia de vida, Pai, ao qual o Senhor concedeu a cada um de nós. Muito obrigado, Deus. Assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Salmo 31, versículo 15 diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Em outras versões fala os meus estão os tempos das minhas mãos, né? Queridos, ultimamente quando o pastor me chamou, que era nessa palavra nessa manhã, fiquei muito pensativo. Que palavra dá, né? Mas o Senhor mostra para a gente qual a palavra certa, né? E quando Ele chama, nós não podemos recusar o chamado dEle. Nós devemos ir fazer a obra. E eu fiquei muito pensativo. Senhor, e agora o que eu faço? E Deus, te acalma. Eu vou te dar a resposta. Esses dias, eu conversando com a minha esposa em casa, e ela dizendo assim: amor, já tem a palavra? Eu disse: minha filha, não. Ainda não. Só que Ele me mostrou, muitas das vezes, essa palavra de hoje sobre o tempo, e nós, antigamente, o tempo passava mais devagar. Um dia era demorado, né? Até a noite era demorada. Mas hoje em dia, você pode perceber, nem bem amanhece, rapidamente, já chega a noite. Antigamente a gente viajava para chegar nos lugares, demorava. Por quê? Porque não tinha automóvel, era cavalo e charrete. Trazendo para hoje o conhecimento do que Deus dá para cada um de nós, que nós vamos cada dia evoluindo com sabedoria que o Senhor nos dá, nós podemos perceber que o tempo está passando muito mais rápido. E eu procuro para você, como está sendo o seu tempo, como está sendo usado esse tempo de você, né? Todos os dias nós abrimos uma conta que o Senhor dá para nós. E cada um de nós temos 1.440 minutos por dia. E eu procuro para você. Você tira pelo menos 10 minutos disso para Deus? Será que você tira pelo menos 5 minutos para Deus? Ou será que você está só no tempo de querer correr, ganhar dinheiro cada dia, né? Só lucrar, mas só que às vezes esquecemos que o tempo é a eternidade, que é Jesus Cristo. Só Ele pode. Só Ele faz. Você sabia que se os ricos pudessem comprar o tempo, Ele compraria, mas não pode. Porque quem fez o tempo foi o Senhor. E cada um de nós tem um tempo determinado que Deus nos deu. Desde a hora que nascemos até a hora que voltemos para casa. Aqui é a nossa morte. E muitas das vezes nós pudéssemos escolher dentro desses 1.440 minutos, nós tirássemos, como a gente tira 10% do nosso dízimo, tirasse para Deus. Sem falar com ninguém, só você e Deus. O que seria que você diria para Ele? Porque quando você nasce, você sabe que você está numa corrida do tempo. Uma hora você vai morrer. Hoje em dia, quando você viaja, você pode ver que você tem um carro, você vai em uma alta velocidade para chegar o mais rápido. Mas o dono do tempo é Jesus. O dono desse tempo, dessa eternidade, nós devemos valorizar esse tempo em orar, em buscar Deus, evangelizar pessoas que aí na rua precisam ainda desse amor, que ainda não conhecem. Às vezes outros endurecem os corações diante dessa palavra. Por isso que a palavra diz: ide fazermos discípulos. Deus se fez criança. Hoje é dia das crianças, gente, né? Parabéns para todas as crianças que hoje estão aqui, né?
diante dessa manhã maravilhosa. Quantas crianças queriam ter um momento como esse? Às vezes os pais não deixam, né? Ah, não, tu vai fazer o que lá? Mas muitas das vezes, eu digo para vocês, porque uma criança pode ganhar a família inteira. Porque o meu sobrinho foi assim. Quando ele nasceu, a gente levou, foi consagrado na igreja. E quando eles se mudaram de perto da gente, foram para cá para o Bom Jesus. E ele continuou indo. Ele ganhou a mãe dele, o pai dele, o irmão dele. Hoje a família toda está na igreja. Glória a Deus por isso. Porque o nosso tempo, gente, não é o nosso querer, é o querer de Deus. É como nós estamos andando, como nós temos privilegiado esse tempo diante de nós, quando nós levantamos e respiramos. Uma semana tem 168 horas. Será que eu tiro pelo menos 1 hora para Deus? Ou pelo menos 10? Porque muitas das vezes, essa aqui, ó, está matando as pessoas, deixando elas cegas a cada dia. Ela tira o teu foco. Ela tira daquilo que Deus tem mais precioso para ti, o teu tempo. Ela tira o tempo de você poder ler, o tempo de você poder aprender do que Deus tem para você. Muitas das vezes, aquele que lê a Bíblia mais e deixa o celular de menos, é o que tem mais sabedoria de quem mexe no celular. Porque há um tempo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes nos fala isso. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo para todas as coisas, gente. E nós não podemos perder esse tempo. Por que nós não podemos perder esse tempo? Porque eu posso estar pregando aqui, mas se o Senhor disser assim, olha, tu pregou hoje, amanhã não prega mais, você já vai para a glória. Nós nunca estamos preparados para perder alguém querido das nossas vidas. Mas só que Jesus veio ao mundo, passou pelo todo o processo que nós passamos, todos os dias. Jesus nasceu, foi criança, né? Passou pelo processo de criança, passou pelo processo de adolescente, de jovem, mas o tempo dele que ele fazia era ensinando as pessoas no caminho que se deve andar. Se tornou adulto, mas tinha um tempo para ele passar na terra. Até que o dia chegou o tempo dele, que ele foi crucificado lá na cruz por cada um de nós, pelos nossos pecados. E ele partiu. Mas ele deixou os discípulos, de cada um passando de geração em geração para cada um de nós. A minha mãe, o meu pai, Noé, hoje eu sou, graças a Deus. Mas eu não desisto de ganhar eles para Cristo. Eu já passo para minhas filhas. As minhas filhas já vão passar para os filhos delas. É assim que Jesus deixou para a gente fazer sobre essa terra, ao qual nós temos essa jornada aqui. Porque Jesus tem um plano na vida de cada um de nós sobre essa terra. E eu procuro para você, você já sabe qual é o plano que Jesus tem sobre a tua vida? Não fica com medo não, irmão. Eu sei que não é fácil falar do amor de Deus para as pessoas que às vezes aí fora são, uns aceitam, outros são bem arrogantes mesmo, né? Mas, porque quando as pessoas estão no mundo, elas querem, se divertem, elas falam de tudo, não tem vergonha de nada. Por que nós vamos ter vergonha daquele que é todo poderoso? Aquele que te dá a vida, o fôlego de vida todos os dias e cuida de você. Sabia que Deus tem esse tempo, 1440, Ele não descansa hora nenhuma, todo o tempo cuidando de você, te dando livramento, sabe? Zelando pela tua vida. E muitas das vezes você não tira nem um minuto para dizer, Senhor, obrigado por hoje eu estou vivo. Obrigado porque eu cheguei no serviço em paz. Nós só queremos ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E o maior valor que nós temos é o tempo. Que é a vida eterna com Cristo no céu. Que nós não podemos perder esse valor que Deus nos dá quando nós nascemos perante a Ele.
Lá em João 17, 4 nos diz assim. João 17 diz assim: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Olha só. Deus foi glorificado aqui na terra. Mas o momento em que ele precisou voltar para casa, para os braços do Pai, cumprindo a sua promessa que ele veio fazer na terra, ele voltou. Ele poderia ter ficado mais tempo? Sim. Mas por isso que a palavra de hoje está dizendo: há um tempo para todas as coisas. Há um tempo que esse tempo que você vai ter não vai poder passar. É um tempo onde Deus preparou para você, onde nossa vida é escrito um capítulo cada dia, aonde vai ter o fim. É aonde nós devemos apreciar cada minuto, cada segundo que Deus prepara para nós. Dentro desse 1440 minutos que tem durante um dia, você para almoçar, você para lanchar, você para tomar banho, você para tomar o café de manhã. Tudo isso. E por que você não pode parar para agradecer ou dizer um obrigado para Deus? Porque você tem tempo. Porque o dono do tempo é Ele. Se os ricos pudessem comprar o tempo, eles comprariam. Saberia disso? Eles comprariam. Porque para eles, cada vez mais, quanto mais tempo para eles, melhores. Mas eles não possam comprar o tempo. Sabe por que eles não possam comprar o tempo? Porque Jesus é o dono do tempo. Ele fez aquele tempo. Ninguém pode alterar de jeito nenhum. Assim como o relógio. A hora do relógio ninguém pode aumentar. Jamais. Porque o relógio da eternidade é Jesus. Quem vai poder mudar Jesus? Ou alterar a hora? Ou diminuir? Muitas das vezes nós queremos valorizar o nosso trabalho, tudo aquilo que vai nos beneficiar em trazer dinheiro para casa. Dinheiro é bom? É. Mas Jesus é melhor. Porque a palavra dele nos diz que ele jamais vai deixar o justo mendigar o pão. Gente, não é fácil dizer assim: tu está dizendo isso porque tu não passa o que eu passo. Cada um de nós tem um processo a passar. Jesus não vai dar um processo para você passar que não vai poder suportar. Jamais. Jó passou pelo processo. Moisés passou por processo. Por que você não pode passar por processo? O processo é para saber como é que está a sua fé, como você tem aceitado Jesus na tua vida. Sabe que era só nos momentos bons e os difíceis você larga Jesus de mão? Você vai murmurar? Tem uma palavrinha que nos afasta do amor de Cristo. Sabe qual é? O pecado. Esse pecado é o que nos afasta do amor de Cristo. Porque em vez de você agradecer, você faz mais é murmurar. E quando você murmura, você está pecando contra Deus. Essa palavrinha, mas essa palavra, ela é forte sim. Para quem entende o que é o pecado, é forte. Muito forte mesmo. Porque tu tá uma palavra que vai, cada dia, te deixando rancoroso. Porque quando você peca, vai dizer que você vai amargurando o seu coração. Mas quando você agradece, cada vez mais você clareia o seu coração. Tem pessoas que às vezes dizem assim: tu só fala isso porque tu já conhece a palavra. Eu digo, eu desafio qualquer um que começar a ler a palavra, que você não vai entender o que Deus tem a falar com cada um de vocês. Eu não gostava de ler Bíblia. Eu dizia que ler era só igual como qualquer outro livro. Mas hoje eu entendo que ler a Bíblia
É o que eu vivo, é o que eu passo e o que eu enfrento. A palavra de Deus diz assim: quando alguém te dá o tapa, dá outra face. É fácil, irmão? Não é fácil. Porque você receber um tapa e dar outra face para o outro bater, só você tendo o amor de Cristo, aí você vai entender verdadeiramente o que a outra face está dizendo para nós, né? Muitas das vezes, meus irmãos, nós, com o tempo que nós temos, tem pessoas que às vezes é amargurada, tem rancor no coração, mas tem o maior medo delas é liberar um perdão para uma pessoa. Tem pessoas que às vezes estão doentes da alma, porque não consegue liberar um perdão. A falta de liberação de perdão, muitas das vezes, causa doença na gente. Você pode procurar os médicos dos médicos, mas não vai encontrar nada. Porque a doença está em você, simplesmente por uma palavra que vai você liberar, para você ficar livre, para viver, você flutuar no vento, se chama perdão. E muitas das vezes nós não queremos isso. Nós não queremos isso, meus irmãos. Muitas das vezes nós queremos ficar com aquele rancor, pensando que a gente está magoando aquela pessoa com quem a gente está com rancor, mas a gente não está magoando ela. A gente está se matando a si próprio. Então eu digo para vocês, o tempo que você tem, valoriza para Deus, para a tua família, porque esse momento, esse tempo que você tira, você será beneficiado. Você só tem a ganhar, porque o dono do tempo é Jesus. E quando tu dura tempo para Ele, tudo se encaixa conforme o que você vai fazer. Porque primeiramente, como Ele nos fala, tem que tirar o primeiro tempo para Ele. Quando você acorda, glória a Deus, eu estou vivo. Consegui respirar. Quantas pessoas não teve esse privilégio hoje de poder acordar? Né? Quantas pessoas estão no leito do hospital, queria estar num momento desse, como nós estamos aqui. Querendo ter um tempo para Deus. Então eu digo para vocês, meus irmãos, não deixe que esse tempo passe despercebido e você fica na internet, no seu celular, lá o que você fica em casa, quando acaba o seu trabalho, quando chega. Valoriza o seu tempo com Cristo. Valorize o seu tempo com a sua família. E melhor ainda, com Deus. Acima de tudo. Porque Ele é o dono do tempo e da eternidade. E nossa vida, cada vez que passamos, onde nascemos, a hora de morremos, nosso tempo está correndo. O tempo passa mais rápido ainda hoje. Terminou de amanhecer, já está indo dar para as 10 horas. Você almoçou, já está à noite. Antigamente eu lembro que eu ia brincar, saía às 8 horas. E na hora parece que não passava, não chegava a 12 horas. Parece que fazia esticar a hora. Hoje, tudo mais rápido. Hoje em dia você chega no lugar mais rápido. Por quê? Através da velocidade que você vai correndo através de um carro ou de uma moto. E você chega mais rápido. Tentando aproveitar. Mas muitas das vezes, no caminho tem uma fatalidade. Você pode morrer. Tem um avião hoje. Você confia no piloto mesmo sem conhecer. Você entra ali no avião, vai ao seu destino, mas você nunca viu o piloto no dia da vida. Mas você confia que ele vai te levar em paz, subir e descer em paz. E por que que você não confia naquele Todo-Poderoso que deu a vida para você lá na cruz? Que todos os dias cuida de você, livra você de todos os mal. É tão difícil isso? Não é, irmão. Se você confia em alguém que dirige um carro, numa alta velocidade, num avião, por que você não confia em alguém que está perto de você, cuidando de você, do seu lado?
que é Jesus Cristo. E todos os dias Ele não te abandona. Ele está sempre do teu lado. Amém? Vamos nos colocar de pé para não passar do horário, quando o meu pastor me cobrar.